né? Porque a experiência de cada um, só você sabe contar. Então, na minha história, eu tenho alguma coisa para contar. E eles têm sido, podem até não ter, nem perceber tanto por questão da distância, mas tem marcado demais. Mas marcado de uma história, de uma parte positiva, irmãos. Um dia eu achei que eu não iria mais não deixar Jesus, de maneira nenhuma. Tem aquele dia que a gente diz, é hoje, acabou, pronto. E um dia essa congregação que estava lotada, não tinha espaço mais para ninguém sentar. E a Sandra foi lá, chamou minha mãe lá, esse lugar da senhora é aqui, eu estava com a minha mãe. E nessa hora que a gente atravessa, foi uma hora que eu recebi um abraço. E não tinha espaço para abraço, viu, irmãos? E a irmã Antônia falou algo no meu ouvido que foi o céu, porque só o céu sabia do meu coração. Deus é Deus que levanta pessoas para te levantar, né? Abra a sua Bíblia. Estou muito feliz por estar aqui nessa tarde, irmãos. Eu falando com o Senhor, porque eu não gosto de falar o que eu quero. Digo, Senhor, as minhas palavras não mudam nem a mim. Tem que ser as tuas palavras para convencer. E eu preciso que o Senhor me direcione, porque o povo não é meu, o povo é do Senhor. E eu não sei a necessidade da igreja, mas o Senhor sabe. E se eu soubesse, ainda não poderia suprir nem alimentar. Mas o Deus que é dono da igreja, Ele sabe todas as coisas. Esther, capítulo 5, nós vamos ler do 1 ao 3. Você que está em casa também nessa tarde, nos acompanhe na leitura que diz a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que, ao terceiro dia, Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, de frente da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Só esses 3 versículos. Queridos, também quero louvar a Deus pela vida da Érica, Cedilma, Alessandra, Márcia Lenita, vi nesta manhã aqui também, assisti. Jeane também, são bênçãos do Senhor. Deus abençoe vocês grandemente. Aqui nós lemos sobre a rainha Esther. E é uma história que a igreja conhece muito bem. Dessa mulher, dessa valente, dessa mulher com uma visão diferenciada. Esther, sabemos que ela era órfã de pai e mãe, já começou a sua trajetória com um trauma grande de não ter um amparo, nem materno, nem paterno, né? E a gente sabe que quando não se tem, todo mundo quer ser pai, todo mundo quer ser mãe, quer tocar, quer dizer, quer mexer, não é verdade? Mas aí o Senhor prepara para Esther o seu tio, Mardoqueu, para criar ela nos princípios
da palavra de Deus, sobre a orientação dos bons costumes ao serviço do reino. E Mardoqueu vai tomar essa tarefa. Para uma mulher, irmãos, não é fácil criar um filho sozinho, não é verdade? E nós que já temos esse jeito todo, o Senhor nos preparou para isso. Não é fácil. Imagine um homem criar uma menina sem um amparo de uma mãe para orientá-la. Não foi fácil, mas mesmo assim, ele, com a ajuda de Deus, ele conseguiu ensinar os princípios corretos para Esther. E Esther vai crescendo, entendendo, absorvendo a melhor parte, porque ela estava sendo preparada por Deus na parte interior da sua vida. E tem coisas que a gente só quer ver que é Deus na parte externa. Deus, pela sua onisciência, pela sua onipresença, a sua onipotência, ele sabia que Esther precisava ser lapidada interiormente para assumir uma posição futuramente. E ele sabia que a pessoa mais adequada naquele momento para ensinar Esther seria Mardoqueu. E aquilo que Deus permite acontecer em nós ou conosco, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, nós não queremos entender. Sim ou não? Sim. Quando favorece o nosso eu, nós entendemos. Mas quando vai de encontro ao nosso eu, nós queremos entender e vamos questionar o porquê e até se vitimizar, porque nós não merecemos isso. Fizemos o quê? Não é assim? Logo eu tenho feito tudo certinho. Tenho procurado andar na tua vontade, Senhor. E por que isso sobreveio? Porque você está sendo lapidado na parte interior. Esther precisava disso. E ela foi crescendo. Crescendo em beleza externa, por questão da beleza interna. Porque se você pegar, vamos conjecturar, uma flor, por mais bela que ela seja, se ela não exalar um bom perfume, você não quer. Ou se o perfume for ruim, você vai dizer, é tão bonito, mas não dá não para estar perto. Coloca na parte externa, fora da casa, não dá. E ela passou por isso e ninguém viu. Só quem viu foi Deus e o seu tio Mardoqueu. E o que vai acontecer? Enquanto Mardoqueu vai trabalhando para agradar o rei do céu, Deus vai trabalhando no palácio, movendo a situação, porque tem coisas que Deus permite para colocar aquilo que Ele quer, no lugar que Ele quer, para exercer o que Ele quer. A rainha Esther vai crescer, que é Hadassah, a gente conhece, vai crescendo. Mas enquanto ela vai crescendo, ela vai chamando a atenção. Porque ela era muito formosa. Ela vai chamando a atenção de quem passa e chega uma hora que Mardoqueu não consegue mais esconder Hadassah. Quem é essa? É minha sobrinha, que eu criei como filha, é minha filha. O povo já sabia. E lá no palácio, o rei faz uma festa, um banquete, manda chamar a rainha Vasti. E ela não comparece, não se apresenta.
E isso causa uma indignação ao rei e ao povo. Aí o povo vai dizer, aí os conselheiros vão dizer ao rei, isso não pode acontecer, porque esse é um mau exemplo. E o que vai se fazer quando mandar ela embora? Pronto, o lugar vai ficar vazio. Porque existia alguém sendo preparado, estava preparado, irmãos. Não para um tempo presente, mas para um tempo futuro. Porque nós nos preparamos hoje, de manhã para a noite, para o nosso presente. A gente quer que seja agora. Deus nos prepara não é para o nosso presente, é para o nosso futuro. O nosso presente é para viver, se preparando, não naquilo que a gente quer, mas para agradar o rei. E passou-se, manda buscar todas as moças. Mardoqueu não podia esconder Esther, porque o povo sabia, epa, cadê ela, Radassa? Ela mesma, ele vai dizer, olha, tu vai, mas lá tu não pode dizer que tu é judia. Tu agora se chamará Esther. Para todos você é Esther. E assim foi feito. Passou pela preparação dos homens, na parte externa. Porque na parte interna, Esther já estava pronta. Qual foi o segredo de Esther ter sido escolhida como a rainha? Porque a parte interna dela já estava preparada, irmãos. Agora não era mais um convite normal. Agora era chegado o tempo do céu intervir a favor do seu povo. Esther passa pelo tempo da preparação, é escolhida como a rainha, é coroada. A festa, agora ela é a rainha, todo mundo está sabendo. Estava tudo perfeito. Você já pensou, Esther, pensando, vamos pensar juntas, ou juntos? Pronto, não tive mãe, não tive pai. Só tenho um tio que fica na porta do palácio. Sempre me ensinou o que eu precisei aprender. E olha onde eu cheguei. Né? A gente não tem esse negócio de, olha onde eu cheguei, onde eu estou. Você chegou mesmo? Tem certeza? Ou foi Deus quem te colocou aí? Porque se for para você chegar aí, alguém vai chegar e te tirar, né? Porque outra pessoa também vai chegar aí onde você está. Sim ou não? Né? Se você entra na faculdade, você faz a prova, outros também estudaram. Vai passar igual você. Né? Se você se forma e arruma um emprego, outros também vão se formar e vai chegar lá na porta onde você está. Se foi você que chegou, alguém vai chegar lá e lhe tirar. Mas se foi Deus que lhe colocou, ninguém vai lhe tirar, não, se Ele não permitir que alguém tire. Se não chegar o seu tempo. E enquanto ela estava no palácio, ela estava descansada. Porque estava correndo tudo bem. Uma menina órfã, agora era rainha. Mas ela não esqueceu de onde ela veio, nem os princípios que ela aprendeu sobre o Deus de Israel. Ela precisou exercer os ensinamentos que Mardoqueu deu a ela dentro do palácio. Passa-se o tempo. Todo mundo dá bom testemunho dela, até o rei. Ela entendia que a beleza passa. A juventude passa. Mas o que está dentro de você, isso não envelhece, isso não passa. E quem vive pela aparência, a aparência vai te destruir. Porque você não consegue segurá-la. Mas se você vive baseado na palavra, na verdade, a verdade ela não passa. Ela prevalece e te sustenta. Alegue a face.
Amã agora vai se irritar. Olha, irmãos, ele era um maioral no palácio, chefe dos príncipes. Vai se irritar com um porteiro que estava na porta todos os dias, não ganhava bem, não se vestia bem, mas quando via Amã, ele não se curvava. Ele não baixava as guardas para Amã. Irmã Silvânia, era falta de respeito? Era reverência ao Deus de Israel. Porque Amã não queria o respeito de Mardoqueu. Ele queria a adoração de Mardoqueu. Mardoqueu não adora homem, ele adora o Deus de Israel. Ele vai se irritar, porque até então ele não sabe que Esté também era judia. Diga para quem está pertinho de você, cuidado. Tem gente que te suporta, não por quem você é, mas pelo que você pode proporcionar a ele ou a ela. Tenha cuidado. Mardoqueu não estava nem aí, irmãos. A Bíblia diz: não andará dois juntos se não tiver de acordo. Mardoqueu não estava de acordo com a soberba de Amã, nem a prepotência dele, nem a arrogância dele, e nem do seu alto se colocar como um Deus, querendo ser adorado. Ele não estava de acordo. Então eu não me curvo, eu não me junto, eu não andarei com você, não me importa com o que vai acontecer por causa da minha atitude com você. Se eu tiver que perder, eu perco, não tem problema, porque eu já ganhei o respeito e o testemunho do Deus de Israel que me gerou. Se tu gostar de mim como crente, tu vai ficar perto. Se não gostar que eu sou crente, não posso fazer nada. Amã se irrita. Olha, se irritou, bonitinho. Mardoqueu não estava nem aí. Eu só não quero que Deus se irrite comigo. Eu só não quero a ira de Deus contra a minha vida. Restante, irmãos. Quem me acordou foi Ele. Pronto. E vai tramar contra o povo judeu. Porque ele não quer que o povo mais adora. O povo era um prejuízo no Império Persa. Olha. Estava indo de encontro aos costumes persas. Não dava para ficar, tinha que aniquilar todo mundo. E isso vai chegar em Mardoqueu. Mardoqueu vai mandar avisar Esther e vai dizer para ela: olha o que está acontecendo, desperta, acorda. Está no palácio, mas tu não deixou de ser judia. Tu pode até estar com uma coroa, mas tu é judia do mesmo jeito, Esther. Vem, desce para a tua responsabilidade como crente. Olha, ele está dizendo: vem que tu é crente também. Pode até estar lá sem ninguém saber, mas tu é crente. Na hora que apertar, tu tem que descer para o meio dos crentes. Não é assim? Ah, eu não quero orar não, mas quando as coisas apertam, para onde é que tu corre? Liga para os crentes. Vamos pedir oração aos crentes. Aleluia. Mas eu não posso me apresentar diante do rei sem ser chamada. Aí é com você, a rainha é você. A minha parte é te avisar do que está acontecendo. O rei agora é com você, Esther. E ela vai dizer, ele vai dizer: olha,
se você não fizer nada, não tem problema não. Em outras palavras, antes de você existir, Deus já existia. E se você lembrar do que eu te ensinei, o povo já vem sofrendo, tendo livramento há muito tempo. Se você não fizer nada, livramento vai vir de outra parte, mas vai. Agora, se você se levantar, você vai ser um instrumento de Deus para livrar o povo. Você está entendendo? Você quer ir ou não? Porque se você for, livramento vai vir. Mas se você se negar, você não vai ter livramento. Não é assim, Cedilma? Isso não dá não para continuar na peleja por esse menino, não. É seu. Você é a mãe. Continue. Porque se você não se levantar, você também vai no embalo com ele, que ele é teu filho. Irmã Silvânia, isso é pesado, é mesmo, é a verdade. Aí ela vai mandar dizer a ele, diga ao povo que vamos jejuar 3 dias. Nós não vamos comer nem beber, ninguém. Irmãos, ela era a queridinha do rei. Era o xodozinho do rei. O rei era apaixonado por Esther. Mas ela não se confiou na sua beleza externa. Ela não se confiou no coração do rei, porque a Bíblia diz, enganoso é o coração. Ela disse, eu vou lutar com as armas que eu aprendi a usar, com Mardoqueu. Vamos orar e jejuar por 3 dias. Porque eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. Terminados os 3 dias, ao 3º dia, ela se veste. Usa as roupas reais para se apresentar diante do rei. No pátio interior da casa do rei, de frente ao aposento do rei, certinho. E ela foi, irmãos, exalando um perfume externo e um perfume espiritual. Se naquela hora tinha alguma coisa, Deus foi tirando só para ela passar. Já foi quebrando, Esther já foi quebrando um protocolo que não podia aparecer sem ser chamada. Não podia. Mas ela arriscou. Porque quem ora, irmãos, e quem jejua, não vai assim com as coisas fáceis, não. Pega as mais difíceis e o Senhor dá vitória. Ela poderia mandar recado, dizer que queria falar com ele. Mas ela foi se apresentar diante do rei. E quando o rei vê que é ela, o seu coração dispara. É Esther. É a minha rainha. Aquela a quem eu amo. Aquela que eu quero bem. Alguma coisa tem que ela apareceu. E ele estende o cetro para ela, para que ela possa se aproximar. Se ele não estendesse, irmãos, já era o fim de Esther. Iriam entender que ela não podia comparecer ali dentro. E ela vai e toca o cetro. E ele vai perguntar para ela. E eu vi nele, no capítulo 5, ele vai fazer essa pergunta 2 vezes. O que você tens? O que tens, rainha Esther? Ó. Ele quis dizer, eu me importo muito com você. O que é que está te incomodando? O que está acontecendo com você para que eu resolva? Ou qual é a tua petição? Se nada está acontecendo que tem te aborrecido, qual o teu pedido? Qual o agrado que tu quer? Olha, eu já disse, se tiver algum problema com você, eu resolvo.
E se é alguma coisa que você quer, eu te dou. E ela entende. A gente não entende, irmãos, quando o Senhor fala conosco. E ela vai dizer para ele: se bem parecer ao rei, venha ao rei Amã, hoje, agora, daqui a pouco, num banquete que eu preparei para o Senhor. Ele vai olhar para Esther, vai saber que está sentindo falta de mim. Só pode ser. Me quer pertinho. Mas eu preciso agradar ela. Eu preciso dar a ela alguma coisa. E ele vai com Amã para a casa de Esther, para a casa da festa. E com Amã na casa da festa com Esther, onde foi para o banquete. Irmãos, e quando termina o banquete, ainda no capítulo 5, Amã vai sair todo achando a autoridade maior. Tem gente que só porque está pertinho acha que é a pessoa. É assim, já começa a querer mandar igual o rei. Já quer até imitar o rei. Né? Não, mas eu estou pertinho do rei. Mas você não é o rei. Você ainda é servo. Espere o rei ordenar alguma coisa para você fazer. Aí ele vai chegar em casa e falar para a sua mulher: chama os amigos para contar a nova do dia. Que nova é essa? Eu estou bem na fita com a rainha Esther. E o rei gosta demais de mim. Esther fez um banquete só para mim e o rei. Tu acredita, mulher? Agora tem um na porta que quando terminou o jantar, se ele estava com a cabeça baixa, quando ele me viu, ele levantou a cabeça, ergueu. Isso me irritou. Estou aqui furioso. Porque tudo que tem me acontecido ainda não é o suficiente. Olha, irmãos. Amã era o homem de confiança do rei. Casa excelente. Muitos filhos. Tinha uma esposa. Tinha o melhor cargo, mas ainda não estava satisfeito. Ele só ia ficar satisfeito quando um porteiro viesse a morrer. Que homem sanguinário. E o que é que vão dizer em casa? A mulher e os amigos. Oxe, isso não é problema. Tu é quase o rei, olha para aí. Tu conhece o rei tão bem. Manda preparar uma forca aqui mesmo. E tu vai voltar amanhã lá. Tu vai falar com o rei, pedir a cabeça de Mardoqueu. E ele vai deixar preparar a forca, porque a resposta é sim para ti. E ele vai acreditar. Diga para quem está pertinho de você e que você que está em casa. Só ele sabe os pensamentos que tem a teu respeito. Só Deus sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. Não é assim, Quitéria? Pronto. Mardoqueu havia feito uma boa obra a favor do rei lá atrás. Amã sabia e encobriu as honrarias para Mardoqueu. Só porque eu não gosto de Mardoqueu, ele fez até a coisa certa, mas não precisa ninguém saber que foi ele que deu a ideia. Porque quem está na frente sou eu. Então a ideia de Mardoqueu é boa, a gente executa, mas não foi ele, fui eu. Você está entendendo? Degue a face. Se preocupe não. Está anotado. E um dia vai ser lido. E o dia chegou, exatamente no dia que Amã mandou preparar a forca
porque ia passar a noite, a madrugada, e pela manhã ele iria pedir a cabeça de Amã. Mas entre um dia e outro há uma noite. E à noite Amã foi dormir, mas Deus não dorme. E nessa noite, Deus tirou o sono do rei. E o que é que acontece quando o rei perde o sono? Vamos ler para o rei. Tem que ler. Aí está lá escrito: Mardoqueu salvou o rei, dizendo sobre uma conspiração que estavam fazendo, queria matar o rei. Ele descobriu, ele veio aqui, revelou, o rei foi salvo. E o que fizeram com o Mardoqueu? Nada. Sério, não fizeram nada. Pronto. Chegou o dia. E pela manhã, o rei vai perguntar: quem é que está aí no pátio? Aí vão dizer: Amã. Ele diz: diga a ele que venha. Aí antes dele abrir a boca para pedir a cabeça de Mardoqueu, o rei pergunta: Amã, o que deve fazer para um homem cujo rei se agrada? Ele vai pensar: só pode ser eu. Não tem ninguém melhor do que eu aqui nesse palácio para ele se agradar mais. Porque eu estou pertinho. Eu agrado a ele na frente, por trás eu não agrado. E ele nem sabe. Quem é que ousa contar? A ele. Porque o povo tem medo de mim. Sabe que eu posso. Aí ele vai dizer: pega as vestes, pega o cavalo, monta, coloca ele no cavalo. Pega tudo que é real, coloca nele. E alguém que de confiança do Senhor sai puxando o cavalo. O cavalo nem precisava andar sozinho, tinha que ir puxando sobre os passos de alguém que o rei se agradasse. Olha. É, pega esse homem, mande tocar o som aí na frente, e ele sai cavalgando, só o cavalo do rei, só a roupa do rei, já dava para identificar o povo, que esse homem era honrado pelo rei. Mas não, esse homem tinha que sair puxando. E ainda dizendo, não teve nem carro de som, tinha que ser ele mesmo, na boca. Quem desejou o mal, teve que falar coisas boas. Porque Deus deu testemunho de Mardoqueu. E o inimigo teve que falar o que o rei determinou. Ele ainda disse: olha, nenhuma palavra dessa que você disse a mim, deixe cair. Deixe de ser executada. Você vai sair gritando. Com quem? Mardoqueu. Vamos entender, semblante desse cara. Logo quem? Mardoqueu. E agora? Nunca dei nenhuma palavra com ele. Quando eu via ele, eu me irritava. E agora eu vou ter que ir lá, vestir ele, conversar com ele. E ainda dizer a ele que ele é um homem que o rei se agrada. Pegue a fácia. Fique caladinha, fique quietinho. Deixa o Senhor falar por você. Porque Ele sabe os pensamentos que tem a teu respeito. Às vezes a gente quer que o povo diga alguma coisa por nós. Ah, porque me ama. Jesus disse que me ama, está ótimo. Pronto. Acabou. Mas não viu, não tem problema. Não está anotado. O rei vai mandar falar a teu respeito e acabou. Vamos, Mardoqueu, sobe aí ligeiro, que eu tenho pressa. E ele vai dizer: calma, eu não vou do jeito que eu estou na porta, agora tu vai esperar. Foi quem que mandou? O rei. Então espera aí um pouquinho, porque agora eu vou tirar essa aqui, eu estou conjectura minha, irmãos. Vou me banhar, vou ficar cheirosinho para vestir a roupa do rei, que você agora vai esperar. Porque quem mandou se responsabiliza. Aí lá vai Amã puxando. E
Mardoqueu sentado devagar, mãe, porque tem alguns amigos para me cumprimentar, alguns judeus. A paz do Senhor, meu irmão, desde Jesus o Senhor me colocou. E a mãe, você está entendendo? Pode até não te suportar, não tem problema. O Senhor te amou. Vão ter que engolir, vão ter que ficar quietos, porque não é bondade tu, é o Senhor. Se não quiser, você vai dizer, falar para o rei: olha, rei, eu não quero mais não, ali pertinho não. O rei vai dizer: quem vai sair é você. Venha para o tratamento. Venha para o tratamento. Porque eu vejo o que está dentro, você vê o que está fora. Terminou. Aí ele vai para casa irado. E vai contar. E eles vão dizer assim à mulher e os amigos: ele é um judeu. É. Pronto, a tua queda é certa. Você está entendendo? Não deu tempo nem ele se preparar para voltar atrás, para tirar a forca, porque os soldados do rei já estavam lá na porta. Bora, mãe, o banquete, o segundo banquete está preparado. Você não pode deixar a rainha esperando. Quando vira a forca, para quem é? Para Mardoqueu. Bora, mãe, ligeiro, não dá tempo nem de desmanchar essa forca. Porque a Bíblia diz que a cova que alguém cava para o seu irmão, nela ela vai cair. Chega no banquete, no segundo banquete. Aí o rei vai perguntar para ela: o que você deseja? Qual é a tua petição? Ela vai dizer: eu só quero viver. Porque eu. Aí vai revelar quem ela é, o seu povo, que ela era judia. A sentença que havia feito, que um homem mau queria matá-la. E o seu povo vai dizer: quem foi esse? Logo você, a mulher que eu amo. Ela vai dizer: foi Amã. A ficha dele vai cair. Vai lembrar do que disseram em casa, que ele iria cair, porque se levantou contra os judeus. O rei vai se indignar. Quem está perto vai entender o semblante do rei. O rei vai sair da sala, vai para o jardim. E enquanto ele vai para o jardim, Amã se debruça sobre os joelhos de Esté, pedindo a ela que tenha misericórdia. Quando o rei volta, vê a cena, aí vai dizer: ele quer também violentar ela aqui debaixo do meu teto. Os trabalhadores, os soldados vão entender isso, porque sai da boca dele. Cobre o rosto de Amã. E cobrindo o rosto de Amã, Amã já entendeu que a sentença era a morte. Cobriu o rosto de um criminoso, de um malfeitor, para não olhar para o rei. Aí vão chegar para o rei e dizer: olha, rei, na casa dele tem uma forca lá de 22 metros. Para que ele fez isso? Para Mardoqueu. Mardoqueu, sim, vai morrer nela. Aí Esté vai dizer para o rei que ela é judia, que o porteiro é sua família. Tem ele como pai, que a criou, que a ensinou tudo o que ela estava executando ali, como uma boa cidadã, uma boa serva do Senhor. Ele vai dizer: ele vai morrer na forca. Enforque ele no mesmo lugar. E a casa de Amã vai para Esté. Tudo que pertencia a Amã vai para Mardoqueu. Porque Deus tira de quem tem e dá a quem não tem, para glorificar o nome dele. Esté poderia pedir por ela, ou pedir coisas para ela, mas ela pediu ao rei mais uma oportunidade de viver fazendo melhor aquilo que ela já vinha fazendo. Ela já tinha marcado aquele reino
com a presença de Deus na sua vida, com os ensinamentos e aquilo que ela fazia, que o rei não podia ficar sem ela. Ele não conseguia se ver sem Esther naquele lugar. A ira dele foi tão grande porque ele entendeu que Esther iria ser condenada, sem fazer mal a ninguém. E às vezes achamos que o nosso sofrimento, as bênçãos vêm porque nós sofremos. De jeito nenhum. Vem para concluir, para executar o propósito de Deus na minha e na tua vida. Não pense que você está aí porque você é boazinha ou sofreu demais. Não, é porque o propósito de Deus para você é grande e você precisa passar por tudo isso para viver o propósito. Só. Esther entendeu que ela foi colocada naquele lugar para interceder pelo povo, para orar pelo povo e ser um canal do Deus Todo-Poderoso a favor do povo de Israel naquele lugar. Ela vai pedir ao rei que cancele o edito. E ele vai dizer que não podia porque foi selado com um anel. E entregou o anel para que pudessem fazer outro edito, conforme a direção do Deus de Israel, onde pudesse dar aos judeus a liberdade de defesa, onde eles pudessem reagir e não ser um foragido da lei. Porque se eles reagissem antes com o edito, eles iriam contra a lei, contra o edito real. Mas agora o rei permite que venha se levante outro edito, dizendo para o povo que eles têm liberdade de defesa, que todo aquele que atacar os judeus poderão ser atacados. Os judeus teriam que se defender. E os judeus eram povo valentes na batalha. Não eram medrosos, eram corajosos. Tinham experiência com Deus Todo-Poderoso. E sabia que Deus daria livramento. Primeiro, oraram e jejuaram. Segundo, a lei cobria eles a se defender. Pronto. Quem iria atacar? Sabendo que estava perdendo. Porque o Deus dos judeus era diferente dos deuses persas. Que nunca perdeu nenhuma batalha. E nunca perderá nenhuma batalha. Deixa eu dizer para você nessa tarde. Se você olhar para o teu sofrimento, você não vai conseguir ver aquilo que o Senhor tem para você. E quando passar o sofrimento, você achar que está tudo bonzinho, está confortável e querer descansar, o Senhor vai permitir alguma coisa para você se levantar e entender que não foi chamado para descansar, mas foi chamado para trabalhar para o reino. Esther chegou ali não porque ela era a melhor, não, mas porque Deus tinha um propósito com ela. E ela era a pessoa que Deus se agradou para estar. Porque Deus não vê como o homem vê. Ela não veio de uma família real. Ela não veio de uma parentela rica ou influente para que pudesse chegar a ser rainha. Não, ela era órfã, rejeitada, discriminada. Mas mesmo assim, ela foi fiel ao Deus de Israel. Você que está em casa, não importa a tua situação hoje, o que vai contar é a tua fidelidade com Deus. Seja fiel ao Deus de Israel, ao Deus que fez os céus e a terra, porque a tua situação não vai interromper aquilo que Ele tem para você. O cenário, Deus muda, porque Ele tem propósito com a tua vida. Ele tem propósito com a tua casa. Ele tem propósito com a tua família. Ele tem propósito na tua cidade com você. E o segredo é não desistir.
Sabe por que não está pior? Porque Deus está com você aí na situação. Porque se você entregar as armas, é derrota. É perca total, irmãos. Se você desistir, tem alguém que quer insistir e pegar e fazer aquilo que não é a vontade de Deus. O ladrão, quando ele vem, ele não avisa. Ele não avisa que está observando a tua casa. Ele não avisa que está observando a tua família. Ele não avisa. Ele fica de tucaia observando e você nem percebe. E se você deixar a chave no lado de fora, ele abre e entra. Negue a face. E aquilo que você acha que não é nada, ele leva. Aí quando leva, você vai dizer, eita, levou tudo. E você não disse que não é nada? Negue a face. Você não disse que não queria? Volte enquanto é tempo. Reconcilia-te. Porque o que está dentro é valioso. Você está olhando com um olhar humano. E como homem, como ser humano, nós olhamos errado. Mas se tu olhar com o olhar de Deus na tua vida, vendo a mão de Deus trabalhando a teu favor, tu vai entender que essa luta todinha é porque o que você tem é precioso. E o que Ele entregou a você é grande. Defácia. Vou sair. Sair para onde? Entregar por quê? Esther não pensou nisso. Ela disse, eu vou ter com o rei. Se eu tiver que morrer, quem vai matar é o rei. Não vai ser nenhum decreto de Amã. Você está entendendo? Enquanto os outros se apavoram, ela diz, eu vou. Se for para ter morte, vai começar primeiro no palácio. O rei vai ter que sentir primeiro a dor dos judeus. Negue a face. Você está entendendo? Você está mais pertinho. O rei vai te dar o livramento. E através da tua vida, por causa de você. Porque você é preciosa. Você é valorosa. Você é valoroso. Todos os judeus vão ter livramento. Porque, vamos entender, o rei pensou. Vamos pensar com o rei, mesmo na hora da raiva. Se eu livrar Esther, eu terei que livrar todos. Sim ou não? Eu não posso só livrar ela e deixar matar os outros. Aí é injustiça. Teu Deus não é injusto, Ele é justo. Ele é fiel. Aí ele vai sair porque ele não sabe o que fazer. O que dizer para ela. Porque não pode revogar. E ele vai dizer, olha, faça alguma coisa vocês. Coloca Mardoqueu como chefe dos príncipes, no lugar de Amã. Pronto, Mardoqueu. Eu sei que você vai saber fazer sobre a direção do Deus de Israel. Você sabe a quem recorrer, você sabe o que fazer. Deus está com você, não desista. Deus está na tua casa, não saia de casa. Não entregue. Porque o inimigo é que tem prazer na destruição da família. Deus não tem. Então não saia. Fique no teu lugar. Adorando a Deus, servindo e lutando pela tua casa. Pelos teus. E pedindo a Deus que traga socorro. Que você não quer viver aquilo que estão dizendo que vai acontecer. Você está declarando que há livramento, há festa, há alegria, há vitória. Com permissão das
As irmãs, fiquem de pé, já são 5 horas.